Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com Aline. Hoje nós estamos na frente dos restos arqueológicos do Templo de Jerusalém e nós vamos falar qual a relação de Jesus com esse lugar. Será que ele gostava daqui e das pessoas que controlavam esse lugar? Então, se vocês estão preparados, vamos começar! Vejam que local fantástico a gente tá. Essa parede aqui atrás é original dos tempos de Jesus e ela é parte do segundo templo de Jerusalém. Eu quero convidar vocês a ficarem assistindo o vídeo até o final, porque a gente vai ter um especialista da história do povo de Israel que vai vir conversar com a gente. Mas antes disso, eu quero começar contando o que era o templo de Jerusalém e como ele surgiu. A história desse local começa há 3.700 anos atrás, quando Abraão vem aqui até o Monte Moriá sacrificar o seu filho Isaac. Mas Abraão vai fazer um pacto com Deus e não sacrificar o seu filho, e por isso esse local vai ser santificado. E passados alguns séculos, o rei Davi compra esse terreno e o filho dele, o rei Salomão, vai construir aqui o primeiro templo de Jerusalém. Infelizmente, esse templo vai ser destruído pelos babilônios. O povo vai ser enviado para o exílio e 70 anos depois, quando eles voltam, eles conseguem reconstruir o templo. E até aqui tá tudo bem. Mas chega aqui o rei Herodes, que era um louco e megalomaníaco, e ele vai ampliar o Templo de Jerusalém e transformar ele numa das maiores construções do mundo antigo. Esse templo colossal tinha meio quilômetro de largura e a altura de um edifício de 21 andares nos dias de hoje. Herodes constrói um templo de 21 andares sem cimento há mais de 2.000 anos atrás. E esse templo colossal vai ser o templo que Jesus conheceu. E agora vamos saber o que Jesus fez dentro do templo. Eu estou literalmente tocando em pedras que faziam parte do Templo de Jerusalém. E Jesus, quando ele tinha 40 dias de vida, quer dizer, um bebê recém-nascido, ele foi trazido até aqui para ser apresentado ao templo. Essa é uma tradição do povo de Israel que se fazia naquela época e também se faz até os dias de hoje. Ela se chama o Pidyon HaBen. Naquela época era no templo, hoje em dia o templo não existe mais, então é feito em outros lugares. E a próxima vez que Jesus vem ao Templo de Jerusalém é quando ele tinha 12 anos. A única passagem de toda a Bíblia que a gente sabe da infância de Jesus é justamente quando ele vem aqui. Vejam que momento importante para ser relatado na Bíblia. E para entender um pouco melhor desse momento, a gente vai se encontrar agora com Ariel Horovitch, que vai nos contar sobre Jesus e o Templo de Jerusalém. Deem shalom para o Ariel Horovitch, o diretor do Moriá International Center. Shalom! Shalom, Aline, um prazer estar aqui. É um prazer te ter com a gente. Ele é um especialista da história do povo de Israel. E eu queria começar fazendo uma pergunta. Por que Jesus e a sua família vinham a Jerusalém e ao templo especificamente? Olha, Jesus e a família, como todos os judeus da época, tinham a obrigação de vir 3 vezes por ano a subir ao Templo de Jerusalém. Eu estou utilizando a palavra subir, porque Jerusalém se sube, não só fisicamente, mas também espiritualmente, e era a obrigação 3 vezes por ano, nas 3 festas principais do judaísmo, o que nós em hebraico chamamos Shloshet HaRegalim, que são as 3 festas de peregrinação, que são Pesach, ou seja, Páscoa, Shavuot, ou Pentecostes, e Sukkot, que é a festa de tabernáculos. E até os dias de hoje, bastante gente ainda vem aqui para celebrar essas festas, por mais que o templo não exista. Então Jesus vem aqui para celebrar essas festas e tu falou de subir a Jerusalém, e a gente está justamente nas escadarias aqui. Então essas escadarias, elas são originais do segundo templo de Jerusalém, quer dizer, da época de Jesus. E eu queria te perguntar, Jesus passou por essas escadas com a sua família? Olha, Aline, eu sempre digo que eu sou velho, mas não tanto. Isso aconteceu há 2.000 anos,
Mas, tipo, não tinha Facebook, não tinha Twitter, não temos YouTube para ver, mas é quase um fato, eu diria quase 100% que Jesus devia ter subido por esses degraus que estão aqui, para essas escadas. Isso por quê? Primeiro, porque essas escadas são típica construção herodiana. Típica construção herodiana, onde tem um degrau mais amplo e outro mais curto, mais amplo e mais curto. É uma típica construção herodiana que vemos também na piscina de Siloé e em outros lugares. Ou seja, que Jesus devia ter subido por esses degraus em direção ao templo de Jerusalém. E como sabemos que essa era a entrada principal ao templo, e como sabemos que Jesus devia subir por aqui? Porque a arqueologia nos mostra aqui uma entrada monumental, gigantesca. Inclusive vamos mencionar as portas de Hulda. Por aí devia ter entrado Jesus. E também as fontes judaicas no Talmud nos contam de como era o templo de Herodes, que era realmente uma obra mestra da arquitetura antiga da época romana. E falando em escadarias, em obra mestra, uma coisa que eu acho interessante é como tu falou, é um degrau grande, um degrau pequeno, um degrau grande, um degrau pequeno, assim por diante. A gente acredita que Herodes fez escadarias assim para evitar que as pessoas subissem correndo ao templo. Imaginem, alguém chega aqui da Galileia ou de terras distantes e vê aqui esse templo colossal e chegando à casa de Deus. E a pessoa começa a ficar emocionada. Imagina, a gente já fica emocionado de estar aqui nos dias de hoje. Imagina como era naquela época. Então a pessoa fica emocionada e tentava subir correndo e a pessoa caía. Isso aqui era para fazer, para derrubar as pessoas, para que todo mundo, calma, para tudo. Respira fundo e vamos subir agora com calma. Então, os peregrinos passavam por aqui, provavelmente também, como tu falou, Jesus passa aqui com a sua família. Por uma questão também de respeito. Você está entrando no lugar santo, o lugar mais importante do mundo judeu da época, que é o Templo de Jerusalém. Lugar religioso, cultural, social, até intelectual do mundo judeu da época. O centro da vida judia. Você está entrando nesse templo. Entra devagar, com respeito. Não vai se correndo como louco querendo entrar. Tem que entrar com respeito. Agora, Herodes, lembremos que Herodes era tecnicamente judeu. E não só isso, que ele queria agradar o povo. Então ele pensa em todos esses detalhes para realmente respeitar o lugar que você está entrando. Herodes, como a gente falou, era um megalomaníaco. E eu acho que, acima de tudo, ele era um político. Mas Com um certeza. político no mau sentido. Porque ele vai construir o Templo de Jerusalém para agradar o povo de Israel, mas ao mesmo tempo ele faz templos pagãos. Em Cesareia, na Galileia, ele queria agradar a população, entre aspas, para ganhar votos, para ser um rei querido. Não que funcionou, ele não é querido nos dias de hoje, nem naquela época, mas ele fez de tudo para agradar a população, mas eu acho que os valores internos dele, a população sentia. Com certeza, mas é interessante que estamos agora falando de Herodes. No Talmud tem uma frase, assim você falou, né? O povo detestava Herodes, odiavam esse rei. Era o rei mais odiado do povo, talvez da história. Mas no Talmud tem uma frase fantástica que diz o seguinte: quem não conheceu o templo de Herodes não viu o templo mais bonito na sua vida. Ou seja, deixaram até uma frase de um elogio, porque Herodes era realmente um grande construtor. Com certeza. E Jesus vem aqui quando ele era pequeno, ele é trazido aqui quando ele é um bebê, Isso. Ele vem aqui com a sua família e entra por aqui quando ele tinha 12 anos, mas ele também vem na sua vida adulta ao templo. O que ele fez aqui no templo de adulto? De adulto, como já mencionamos, todo judeu tinha que subir nas festas da peregrinação 3 vezes por ano. Nós sabemos que Jesus fazia isso também como todo judeu da época, e ele via, além de fazer os sacrifícios que se faziam no templo, também era um lugar de ensino, era um lugar de debate. E temos também a famosa história dos mercadores, que já vamos conversar sobre isso, se era no templo, se não era no templo, mas era um lugar, de novo, temos que lembrar, um lugar não só de sacrifício e religioso, mas um lugar social, de estudo. E temos várias passagens que mostram que Jesus, não só Jesus, também os discípulos depois vão vir ao templo e vai ser um lugar também de estudo, de debate,
debate e de aprender, né, juntos. Então, era uma oportunidade, já que todo o povo de Israel se reunia aqui para as festas, ele subia no templo e ele ensinava o povo várias vezes. Está escrito, inclusive, que ele vinha aqui diariamente ensinar no templo, e ele também curou no templo de Jerusalém, com certeza, cegos e coxos. Então a gente sabe que Jesus frequentava o templo de Jerusalém, ensinava, então o local que ele sim vinha. Mas ele gostava do templo de Jerusalém, não gostava? Qual era a relação dele? Eu acredito, Aline, se a gente perguntasse para todo mundo, a maioria diria que Jesus estava em contra do templo. Eu geralmente pergunto nos nossos grupos aqui o que Jesus é, que eles acham que Jesus opinava sobre o templo. E a resposta é que Jesus tinha uma opinião positiva sobre o templo. E preste atenção. Exatamente, pessoal. Isso. Talvez seja surpresa. Jesus gostava do templo de Jerusalém. Agora conta por quê. E a prova, temos pelo menos 2 provas, mas tem mais. Que, por exemplo, o Evangelho de Lucas, aquela passagem que você mencionou, quando ele era criança, tinha 12 anos, ele responde para os pais, eu estava na casa de meu pai. E mencionamos também os mercadores, que já vamos ampliar sobre isso, fala, covil de ladrões que vocês estão fazendo na casa do meu pai. Ou seja, ele reconhece o templo como centro do culto judeu, mas ele não gostava o que estava acontecendo dentro. Mas sabe uma coisa, Aline? Não somente ele não gostava, tinha muitos judeus na época que realmente não gostavam da corrupção que estava acontecendo dentro do templo, e Jesus era um deles. Então, vamos deixar bem claro, Jesus gostava do templo como o local, quer dizer, a casa do pai dele. Exatamente. A própria Bíblia fala que o meu nome estará ali, a gente conhece desde o Antigo Testamento, que Deus vai estar de olhos e ouvidos abertos para ouvir as orações que são feitas nesse local. Jesus, ele era a favor de tudo relacionado a Deus no templo e o templo em si. O problema dele era com a corrupção, quer dizer, a corrupção das pessoas que dirigiam e cuidavam do templo. É interessante que a arqueologia reforça também essa corrupção, porque foram achados bem pertinho daqui, no chamo bairro judeu de hoje em dia, casas de sacerdotes, pessoal, de 600 metros quadrados. Hoje é uma mansão, um palácio, imagina 2000 anos atrás. Casas de sacerdotes grandes e com decorações em pinturas e mosaicos, quer dizer, mais luxuosos que sinagogas da época, quer dizer, a gente via como a elite dos sacerdotes do templo, os mestres da lei, eles estavam enriquecendo graças ao templo de Jerusalém. Então, essa corrupção é o que Jesus não gostava e criticava veementemente. O que eu quero te convidar agora é para a gente subir as escadarias, as mesmas escadas que Jesus subiu, e ver o portão de Hulda por onde Jesus entrou no templo de Jerusalém. Quer ir comigo? Vamos lá. Vamos lá. Atrás de nós vocês conseguem ver 3 grandes arcos. Esse é o portão de Hulda, uma das principais entradas, se não a principal entrada do Templo de Jerusalém, por onde Jesus provavelmente passou. Como funcionava? Era a entrada? Como era esse lugar? Então, nós vemos, inclusive, hoje em dia, essa monumental entrada ao templo. Então, nós sabemos, não só pela arqueologia, mas também pelas fontes judaicas, que aqui era a entrada do povo, ou seja, não dos sacerdotes, não dos VIPs, o povo entrava aqui. E Jesus era povo. Então, tinha aqui uma entrada ao templo, na parte sul do templo, e uma saída, que está mais para lá. A entrada aqui provavelmente tinha 3 portas, como vemos hoje em dia. Se entrava, por que 3 portas? 3 portas, porque quando você vai acessar, você está, né, como você falou, nervoso, emocionado. Então tem muita gente entrando. Então precisa 3 portas. E a saída era provavelmente de 2 portas. Agora, nós sabemos pelas fontes judaicas que acontecia o seguinte: você podia entrar por esse portão aqui de entrada, na porta de Hulda, e de repente você vê pessoas saindo por aqui. Como assim? Aqui você entra? Mas poucas, a maioria estava entrando e uma outra a gente via saindo. Poucas pessoas assim. Aí os sábios explicam que aqueles que saíam pela entrada era um sinal que alguma coisa estava errada com eles. Ou algum ser querido faleceu, estava em luto, ou foram expulsos da comunidade, ou tinha algum problema. Então percebam que é inteligente, que é sábio. Você dessa forma, a pessoa está saindo, você consegue consolar, dar um abraço,
uma palavra positiva para animar essa pessoa. Então, um sinal que essa pessoa estava precisando de apoio. Então a gente vê a função do templo também como uma questão social, além de toda a parte religiosa. Absolutamente, com certeza. E hoje em dia o portão está fechado. Quem fechou por quê? No século VII, os árabes invadem e conquistam o templo, já não existia, mas eles vão fazer algumas obras aqui. Vão fazer algumas obras, tem um palácio bem próximo daqui, dessa época, e vão bloquear e vão fechar toda essa parte por motivos arquitetônicos deles. Criaram aqui a Mesquita de Al-Aqsa mais tarde, o Domo da Rocha, ou seja, fazer uma obra de arquitetura. Não tinha a ver tanto com o templo, provavelmente não estava na consideração deles, porque era o templo, vamos fechar, mas principalmente no caso da arquitetura. E eu posso dizer que é interessante que a gente está falando disso. Vou fazer um segundinho de silêncio, ouçam. Vocês estão ouvindo, pessoal? Agora justamente a gente está falando da conquista muçulmana de Israel no século VII e os muazins, as torres das mesquitas, estão agora chamando para oração. Quer dizer, eles chegaram no século VII e continuam aqui até os dias de hoje. Com e certeza. eles hoje em dia que controlam a esplanada do templo, que é o local que fica sobre o Monte Moriá, o local exato do templo, hoje em dia é de controle muçulmano. Controle muçulmano e talvez um dos lugares mais sensíveis do mundo inteiro. É um lugar que tem muita carga emocional religiosa para judeus, cristãos e muçulmanos. Então, podemos dizer que esse aqui é o umbigo do mundo. Então, pessoal, vamos ignorar um pouco o chamado de fundo, mas eu quero apontar agora para aquela direção. E lá é o pináculo do templo e tem mais uma história de Jesus que se passou aqui, não só por essa entrada, mas lá. Vamos mostrar para o pessoal. Vamos lá. Lá no fundo vocês estão vendo a esquina do Templo de Jerusalém. Ela é conhecida como o pináculo do templo. E lá Jesus vai ser levado quando ele tem 30 anos. A gente sabe pela história bíblica que Jesus foi tentado 3 vezes. E uma das tentações foi bem aqui atrás de nós. Nós falamos antes da corrupção do Templo de Jerusalém e tu chegou a citar a história dos mercadores do templo. Tu pode nos levar aonde essa história aconteceu? Vamos lá, um grande prazer. Vamos lá, vamos começar. Onde exatamente ficavam os mercados do templo? Quer dizer, onde os vendilhões ficavam vendendo aqui? Então, se considera que tinha duas áreas onde os mercadores se encontravam, que uma delas é aqui embaixo, que dá para ver, e a gente vai visitar uma dessas lojas da época, e provavelmente também detrás desse muro, o muro sul, ou seja, o que se chama na Basílica Real da época. Aí provavelmente também tinha mercadores. Agora é importante entender duas coisas. Por que tem mercadores aí? O que eles vendiam? O que eles vendiam? Eles vendiam tudo o que era necessário para o Templo de Jerusalém. Então, por exemplo, quando Jesus foi apresentado ao templo, quando ele tinha 40 dias de vida, se levava uma oferta. A oferta eram 2 pombinhas. Então, provavelmente eles não trouxeram as pombas da Galileia, e sim, eles vieram aqui e compraram as pombas em Jerusalém, provavelmente no mercado mais próximo. Imagina uma pessoa vem da Grécia. Pessoa que vem da atual Iraque, Babilônia. Da Babilônia. Vai estar com uma cabrinha carregando no colo ou com uns pombos? Não. Ele vai trazer o quê? Dinheiro. Dinheiro. O dinheiro que ele tem lá no país dele. E vai fazer o quê? Tem que trocar isso para moeda local e para também os meio shekel do templo. Para que também comprar aqui os animais para o sacrifício. Ninguém ia carregar tanto tempo um animal no colo, certo? Então as pessoas traziam dinheiro, precisavam fazer câmbio, comprar as ofertas ou sacrifícios do templo. Tudo era feito aqui e também se precisava, como tu falou, meio shekel. A entrada do templo não era gratuita, se pagava um valor que é meio shekel e que a arqueologia encontrou essas moedas. Encontrou moedas de meio shekel que eram criadas ou fabricadas na cidade de Tiro, no atual Líbano, que tinha um meio shekel de Tiro. E não era em todo lugar que você podia conseguir. Eu vou dar um exemplo da modernidade. Vocês brasileiros, estão em Portugal, estão em Angola, qualquer lugar do mundo, você vem para Israel, você vai trazer real, você vai trazer euro. Euro ainda, alguns lugares pode que aceitem, mas você vai ter que trocar para a moeda local. Mesma coisa acontecia na antiguidade. E outra questão, se os mercadores estavam no templo ou não. E a resposta é que
não estavam dentro do templo. O templo em si era uma estrutura muito menor que toda a esplanada, mas os mercadores estavam ao redor do templo. E é muito provável, naquele passagem, Jesus reclamando que vocês estão na casa do meu pai, estão corrompendo a casa do meu pai, que ele se referia a toda a esplanada do templo como um lugar sagrado. Exatamente. Então todo o complexo do templo é sagrado e se encontraram algumas dessas lojas. Se encontraram, vamos visitar. Então, pessoal, a gente vai entrar agora numa loja dos tempos de Jesus e talvez foi a loja que ele quebrou a banca, mas vamos lá. Vamos lá e conhecer de perto. Nós estamos caminhando na rua original e aqui a gente consegue ver as lojas. Vocês podem ver o estado de preservação delas, quer dizer, é perfeito. E eu quero convidar a ti para ser o nosso vendedor. Eu vou ser vendedor de pombos e cabrinhas, tá? Então, pode entrar na tua loja. Vamos lá. Então, shalom ao nosso vendedor. Shalom, madame. Como você está? Muito bem. Então, aqui ficava a mesa. Exatamente. Com os produtos. Eu tenho aqui, por exemplo, pombas, tenho cabrinhos. O que você precisa? O que você quer sacrificar hoje? Não, eu não vou levar sacrifício animal, eu quero uma oferta de trigo. Dá pra comprar trigo? Sem problemas. Então, eu tenho aqui o meu 5 dinheiro. 5 shekels. Pronto, assim que funcionava. Ah, e interessante, pessoal. A moeda que se usa hoje em dia em Israel é o shekel hadash, o novo shekel, que é o mesmo nome da moeda que era o shekel que se usava. Então, naquela época era o shekel, como ele cobriu o shekel, hoje em dia é o novo shekel. Apesar de todo mundo falar shekel, mas hoje em dia é oficialmente o novo shekel. O interessante, shekel veio da palavra em hebraico mishkal, que significa peso. E temos moedas na América Latina do peso. Até exatamente. Hoje em dia. Então, aqui ficava a mesa dos vendedores e Jesus vem aqui e quebra as bancas. Ele faz realmente uma cena com muito ódio, se pode dizer, das pessoas que estão aqui. Qual era o problema de Jesus com os mercadores e com esse mercado especificamente? Como você falou, uma das cenas talvez onde vemos um Jesus mais violento, pode ser, onde ele realmente está alterado pelo comércio que está acontecendo ao redor do templo, o que falamos antes. O templo propriamente dito estava onde está hoje em dia o Domo da Rocha. E aqui não é um lugar do templo. Porém, provavelmente, quase um fato que para Jesus e talvez outros judeus da época, essa área que está ao redor do templo também era uma área sagrada e não pode ter comércio aqui, e não pode ter câmbio, nem vender nada. E ele estava realmente muito alterado por esse fato de ter muito comércio ao redor do templo sagrado, por certo. É uma prova também que a atitude de Jesus para o templo era positiva, porque estão corrompendo o templo, o lugar sagrado central do povo judeu. Pois é, se Jesus não gostasse do templo de Jerusalém, ele não viria aqui, ele não se importaria com o que está acontecendo, mas ele vinha diariamente aqui. E talvez uma das questões por que Jesus tinha tanto ódio aos mercadores aqui, não era só pelo fato de eles estarem fazendo comércio. Jesus fala com comerciantes, ele fala com cobradores de imposto. O problema de Jesus é com o comércio santo, com as pessoas fazendo dinheiro em nome de Deus, em nome do templo de Jerusalém mais especificamente. E talvez também um pouco de corrupção. A gente sabe que tinham comerciantes da época, talvez aqui também, que eles usavam pesos adulterados, que eles vendiam aqui os animais para serem sacrificados com preço muito maior do que deveria ser. Então, é mais uma vez a corrupção do templo, nesse caso do comércio e da exploração da fé das pessoas. É interessante que na tradição cristã essa passagem é chamada da purificação do templo, ou limpeza do templo. Exatamente, quer dizer, ele está purificando de toda essa corrupção que existia. Por mais que Jesus gostasse e tivesse uma boa relação com o Templo de Jerusalém, a corrupção foi maior. E Jesus termina prevendo a destruição, profetizando a destruição do Templo de Jerusalém, que vai se cumprir no ano 70 depois da era cristã. Quer dizer, ele vai profetizar que não vai sobrar pedra sobre pedra, e aqui a arqueologia está justamente para nos provar que isso aconteceu. Que pedras são essas? Então, essa é uma testemunha, diria, viva da destruição do templo no ano 70, em mãos do
quem seria depois o imperador de Roma, o general Tito, e essas são pedras que caíram de lá cima do templo, ou da esplanada do templo, ou seja, toda a área que está também ao redor do templo. E, pessoal, isso ficou aqui. E vejam os tamanhos das pedras, o que provavelmente Herodes, se não Herodes, os filhos dele, construíram com essas pedras gigantescas, e os romanos conseguiram derrubar, só essas pedras estão mais acima. Porque aqui, até hoje em dia, temos aqui o muro ocidental, temos também um testemunho viva, né? Um testemunho viva o vivente dessa época de destruição, e essa destruição que foi profetizada por Jesus, né? Com muita pena. Jesus chora quando ele vai profetizar a destruição do templo. Então vemos mais uma prova de como a posição de Jesus com relação ao templo também era positiva aqui. Essas pedras estão aqui exatamente nesse local desde o ano 70 depois de Cristo, e elas são uma prova irrefutável da destruição do templo, e quer dizer então o cumprimento da profecia que Jesus fez, que ele falou que não vai sobrar pedra sobre pedra. E por isso eu gosto tanto da arqueologia, que ela nos ajuda a entender melhor a Bíblia, o contexto dela, e nesse caso também a vida de Jesus. E eu quero aproveitar que tu está aqui, Ariel, para contar um pouco o que é o Instituto Moriá. Ok, o Instituto Moriá é um instituto israelense. Temos a base aqui em Israel, que desenvolve cursos, programas de estudo bem vivenciais, tanto em Israel quanto online, sobre temas relacionados à Bíblia, arqueologia, história, tudo relacionado com a história dessa terra maravilhosa que é Israel. Mas com um professor de renome internacional, muitos deles, acredito, Aline, que você conhece, deve ter estudado até com eles, e que são parte de nossa equipe. Também temos parcerias com universidades de renome internacional, como a Universidade Hebraica de Jerusalém, que está entre as 100 universidades mais importantes do mundo, 9 prêmios Nobel, Einstein e Freud, entre os fundadores dessa universidade, e quem estuda nossos programas recebe certificado dessa universidade. Além, nos programas que temos online, temos parceria com outras universidades, como Mackenzie, como a Anáhuac do México, Lusófona de Portugal, e muitas outras universidades que se incorporaram a este projeto acadêmico, a este projeto de estudo, que está aberto ao mundo todo, e você não precisa ser uma pessoa que sabe muito do assunto. Mesmo você sinta que não sabe nada, nós estamos aqui para que as pessoas do mundo inteiro aprendam. Então, algumas coisas importantes. A primeira, super importante, é que eu estudei na Universidade Hebraica de Jerusalém. E você sabe do que eu estou falando. Então, realmente, é uma universidade maravilhosa. E é importante dizer que o material está em português e em espanhol. Então, é um instituto israelense, mas com aulas em português e espanhol. E vocês estão com um projeto super especial agora, seguindo os passos de Jesus, com Eyal Meron, que foi o meu professor, um dos meus professores do curso de guia. Então já estou lá, comecei a assistir já os primeiros episódios, porque realmente é muito interessante para a gente se aprofundar e conhecer mais. Então, para vocês que assistem o canal e vocês gostam do nosso conteúdo, vocês gostam da arqueologia bíblica e querem se aprofundar mais, eu realmente recomendo vocês entrarem e buscarem a plataforma. Eu vou deixar o link aqui em cima, na descrição do vídeo, no chat, eu estou deixando o link aqui para vocês entrarem e conhecerem. E o Ariel prometeu que ia dar 10% de desconto aqui para o pessoal do canal. Então, quando vocês clicarem aqui e entrarem na plataforma, vejam, conheçam. E quem quiser se inscrever, quanto por cento de desconto? 10% para todos aqueles que assistem o canal Israel com a Aline. Então, pessoal, quem for se inscrever, lá tem um código de desconto, vocês colocam a Aline na hora de pagar e vocês ganham 10% de desconto. Eu recomendo, pessoal, é realmente super legal, de boa qualidade. E eu quero agradecer o Ariel, que esteve aqui com a gente hoje. Eu quero agradecer todos vocês por terem assistido. Muito obrigado, Aline. Foi uma grande honra para mim estar com você depois de tanto tempo assistindo os seus vídeos de altíssima qualidade. Então, quero te agradecer por esse convite. Eu assistindo os vídeos dele, do canal dele, ele assistindo os meus, mas tá ótimo. Então, pessoal, um grande beijo e a gente se vê na próxima.